Você sabia que Eike Batista já quis comprar o SBT? Pois é, mas o que aconteceu para que a proposta não fosse finalizada? Bem, você vai entender tudo isso agora. Pois é, minha gente, com informações aí do Na Telinha, numa entrevista recente, Eike Batista, empresário, revelou uma história curiosa e até certo ponto surpreendente. Ele contou que em um momento de sua vida, cogitou a possibilidade de comprar o SBT. Isso mesmo, o gigante da comunicação brasileira, que sempre foi liderado por Silvio Santos, agora pelas suas filhas, né, poderia ser vendido para Eike. E ele, que é conhecido por seus investimentos em diversas áreas, fez essa declaração durante uma participação no programa Achismos, de Maurício Meirelles, no YouTube. Segundo ele, a ideia realmente foi levada a sério e ele chegou a estudar essa possibilidade. Só que, no entanto, apesar de todo o interesse e também planejamento, a proposta nunca foi formalizada. Eike explicou durante a entrevista que para ele adquirir uma emissora de televisão era algo que poderia trazer grandes benefícios. Ele fez uma comparação interessante citando um exemplo, de Jeff Bezos, que é fundador da Amazon, que comprou o jornal Washington Post. Segundo Eike, esse tipo de movimento de adquirir um veículo de mídia é como ganhar uma cueca de titânio, uma metáfora para algo muito valioso e poderoso. E ele também fez uma referência ao magnata Elon Musk, que comprou o Twitter, como uma prova de que esse tipo de compra tem o potencial de mudar a dinâmica de poder das mídias e até mesmo na sociedade. Meirelles, o apresentador do programa, questionou Eike sobre quanto exatamente essa intenção surgiu, dele comprar o SBT. O empresário então revelou que esse pensamento aconteceu lá em 2010 ou em 2011, durante um período difícil de sua vida. Esse também foi um momento de crise financeira para ele e também para o SBT, especialmente relacionado ao Banco Pan-Americano, que estava passando por sérios problemas. Eike não soube dizer ao certo se a ideia de comprar o SBT foi no auge dessa crise do Banco Pan-Americano, mas afirmou que o pensamento estava lá. Era um plano que parecia viável em algum momento, mas, como ele mesmo disse, não foi para frente. Apesar de toda a especulação da mídia na época, Eike nunca chegou a fazer uma proposta formal para adquirir o canal de Silvio Santos. Ele reconheceu que, em um dado momento, percebeu que aquela ideia não iria se concretizar. Ele falou assim, abre aspas, sabe aquela sensação de que não vai acontecer? Você tem que saber quando sair. Fecha aspas, comentou Eike com um toque de humor. E foi exatamente isso que ele fez, deixando o plano de lado e focando em outros projetos. Naquele período, em 2010, surgiram boatos na imprensa de que Eike estava realmente interessado em comprar o SBT. Silvio Santos, por sua vez, fez uma declaração pública dizendo que se Eike pagasse a dívida de quase 3 bilhões que ele tinha com o banco, ele consideraria vender a emissora. Silvio Santos chegou a comentar que não precisaria nem receber o dinheiro diretamente, mas que deveria ser pago ao Fundo Garantidor de Crédito, uma medida legal que impede a venda de ativos sem a devida autorização do Fundo Garantidor. A declaração foi feita à Folha de São Paulo em novembro daquele ano. E foi um dos pontos chave que alimentou ainda mais sobre os rumores sobre a possível venda do SBT. É importante lembrar que, na época, o canal estava num momento muito complicado, assim como o próprio também Eike. O empresário estava tentando se reerguer após uma série de perdas financeiras, principalmente no setor de mineração e também de petróleo, onde as suas empresas estavam enfrentando dificuldades. Por outro lado, Silvio Santos também passava por desafios em seu império midiático, e a ideia de uma negociação assim dessa parecia no mínimo muito interessante. Eike Batista, que era um dos homens mais ricos do Brasil naquele tempo, naquela época, ainda é muito lembrado por seus projetos ambiciosos. Entre os investimentos que ele fez ao longo de sua carreira estavam o controle de várias empresas de petróleo, gás e mineração, além também de outras incursões no setor de comunicação. No entanto, a compra do SBT nunca se concretizou.
E o canal seguiu, né, sob o comando de Silvio Santos até a sua morte em agosto do ano passado, que manteve o seu reinado na televisão, e a situação do Banco Pan-Americano, que você vai entender daqui a pouco, foi resolvida. Essa revelação de Eike sobre sua intenção de adquirir o SBT gerou muitos comentários. Muitos se perguntaram como seria, né, o futuro do SBT se a compra realmente tivesse acontecido. O SBT, sob a liderança de Silvio Santos, sempre teve uma fórmula própria de sucesso, com programas como o do Silvio Santos do próprio, que se tornou uma verdadeira instituição na televisão do país. Essa personalidade de Silvio, com seu jeito irreverente e carismático, sempre foi um dos grandes atrativos da emissora. Além disso, a ideia de Eike de assumir o SBT também levanta questões sobre como ele lidaria com o conteúdo produzido pela emissora. Silvio Santos sempre foi conhecido por sua liberdade criativa e por sua capacidade de fazer da emissora um reflexo da sua personalidade. Se ele tivesse assumido o comando, será que ele teria mantido essa linha ou teria implementado mudanças mais radicais? Não se sabe, mas é realmente uma especulação muito interessante. Essa relação de Eike com a mídia também foi um fator muito importante nesse cenário. Como um dos empresários mais poderosos do Brasil, ele sempre teve uma relação próxima com a imprensa, né? A sua imagem pública passou por altos e baixos, mas ele sempre soube, né, se posicionar como uma figura carismática e também muito influente. A compra do SBT seria, sem dúvida, uma maneira de solidificar, né, ainda mais a sua presença nesse cenário midiático, além de permitir que ele tivesse também um controle ainda maior, né, sobre a maneira como as notícias e também programas seriam transmitidos. Só que, no entanto, o próprio Eike reconheceu que a ideia de comprar o SBT não passou só de um pensamento inicial, tá? E que por diversas razões não avançou. Ele explicou que muitas vezes é preciso você saber, né, quando tem que desistir de um projeto, especialmente quando as chances, né, de sucesso parecem muito pequenas. E essa parece ter sido a realidade dele naquela época. Porque a crise financeira que ele estava enfrentando e também as dificuldades empresariais fizeram ele reavaliar suas prioridades. E o SBT acabou não sendo, né, uma delas. A história de Eike e o SBT, portanto, é um exemplo clássico, né, de como o mundo dos negócios, também da mídia, pode ser imprevisível. Apesar de todo o poder financeiro de Eike e a sua vontade de expandir, né, o seu império, a compra de uma emissora de televisão nunca aconteceu, porque o SBT seguiu sua trajetória e Silvio Santos continuou sendo o grande nome da televisão brasileira. Esse lance, né, do SBT e do Banco Pan-Americano foi uma novela. E é muito interessante ver, né, como que tudo se desenrolou assim, ainda mais com as filhas do Silvio assumindo hoje o controle do canal, porque muita coisa mudou, né? Mas o legado do Silvio continua ali. Vou te contar essa história toda, mas eu vou fazer isso de uma forma bem assim, tranquila, bem leve, para você poder entender com bastante detalhes, porque esse assunto é no mínimo muito intrigante. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o SBT. A história da emissora está muito ligada ao nome de quem? Silvio Santos, né? O cara que criou tudo do zero, construiu um império na televisão brasileira, o cara se tornou um dos maiores ícones da televisão e, claro, o SBT é uma das emissoras mais queridas. Hoje em dia não está sendo muito assistida, mas sempre foi querida. E ele sempre foi o cara, né? A televisão sempre foi a cara dele, né? Com seus programas de auditório, Show do Milhão, por aí vai. Mas como tudo na vida as coisas mudam, com a morte dele, a situação do canal também começou a mudar, né? Hoje em dia, né, quem está no comando da emissora é as filhas dele. Na parte geral e principal é a Daniela Berutti e a Renata Bravanel, que está na parte administrativa. A Renata Berutti na emissora e a Renata no grupo. As duas, junto com as outras filhas, ficaram com a responsabilidade de seguir com o legado do pai e comandar o SBT. Porém, não é só isso que entra na equação. A mãe delas, a Iris, que também é escritora, tem também uma enorme influência na empresa e também segue participando, né? Ainda que, de certa forma, a sua presença seja mais discreta, mas a sua palavra tem um peso, porque ela, enfim, conviveu com o Silvio Santos, né, na hora de decidir os rumos do SBT. Mas calma, que a história vai ficar ainda mais interessante quando a gente começa a falar do Banco Pan-Americano, que foi uma verdadeira dor de cabeça para o Silvio Santos. Vamos voltar um pouco no tempo. 2010, quando o Banco Pan-Americano, que pertencia ao Silvio, estava com sérios problemas financeiros. O banco estava numa crise gigante
e as coisas começaram a sair de controle. Acontece que, por mais que o Silvio tivesse todo o poder e prestígio, o banco dele estava perto de falir. Esse foi um momento muito tenso, né, para o empresário, e as dificuldades, né, financeiras, né, começaram a afetar diretamente o SBT. O Banco Pan-Americano passou a ser investigado pelo Banco Central por problemas relacionados, né, a fraudes em seus balanços e também a falta de recursos. Eles estavam com um buraco financeiro enorme, algo que colocou a marca do Silvio Santos, né, o nome dele em risco. E com isso, o próprio SBT foi afetado, já que o banco e a emissora sempre estiveram intimamente ligados por conta dos programas, né, que o Silvio fazia, que anunciava ali. Então essa crise causou um grande estresse possível para sua família. O banco foi até resgatado pelo Grupo Silvio Santos, mas a operação, né, exigiu uma grande reestruturação brutal e a intervenção do governo. O que mais chamou a atenção foi que, no momento crítico, o próprio Silvio teve que se comprometer a vender parte do seu império para poder cobrir o rombo deixado pelo banco. Inclusive o SBT colocou ali à disposição. Em 2010 foi até ventilada essa venda da SBT para o Eike Batista, como nós estamos aqui. Ele estava com essa grana toda e poderia comprar a emissora, mas nada foi para frente. O SBT não foi vendido, mas ficou todo aquele clima de tensão no ar. Porque o Silvio sempre foi um cara muito astuto, conseguiu segurar as pontas e mesmo com todas as dificuldades financeiras, não entregou o ouro, né? Pode-se dizer assim. A crise deixou suas marcas na imagem do grupo, que teve que, após, né, o ocorrido, se reorganizar e tentar se reestruturar sua parte financeira. Agora voltando para as filhas, né, para os dias de hoje, elas têm agora o desafio de administrar esse império todo, né, que inclui a emissora, que inclui outros negócios da família, como, enfim, empreendimentos imobiliários, né, a telecena, a liderança. A Daniela, que é uma das mais influentes entre as filhas, foi quem ficou com a maior parte das responsabilidades. Ela, junto com a Renata e as outras filhas, tenta seguir, né, com esse legado do pai, mas é um trabalho muito difícil. O SBT, que já foi um dos maiores canais do Brasil, agora enfrenta a concorrência, né, das grandes emissoras e também plataformas de streaming, e a pressão é muito grande. E o que muita gente não sabe é que o canal está querendo aí, né, resgatar o seu DNA. Resta saber se isso vai dar certo, né? Claro que tudo é uma questão de tempo, mas a gente tem que aguardar para ver, como eu sempre falo aqui, as cenas dos próximos capítulos, para ver o que o SBT, que sempre foi a cara do Silvio, vai fazer nos próximos meses e também nos próximos anos, né? Reality show, uma série de coisas que estão sendo programadas, né, para acontecer. Tá dada a informação aí na telinha de que o SBT poderia ser vendido por Eike Batista, mas não aconteceu. Tá dada a informação, minha gente.